supremo segundo a palavra de Deus. E o livro de Hebreus, nas Escrituras, tem como assunto central esta verdade, a supremacia de Cristo. Nós vamos continuar sendo edificados neste livro nesta manhã, em Hebreus, hoje, Hebreus 5, de 11 a 14, capítulo 5, versos 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. É Cristo realmente supremo ou não? Vamos recordar um verso de Hebreus antes do nosso texto desta manhã. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que o Filho, isto é, Jesus Cristo, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Há alguém próximo de Jesus? Nem vou dizer igual. Há alguém próximo, ou é ele ou não é. Aí está a supremacia de Cristo que Hebreus vai apresentar. E nós vamos focar no verso então 11 a 14, nos versos 11 a 14 do capítulo 5, nesta manhã, onde há um interregno nesta apresentação de Jesus Cristo, uma exortação aqui. Mas eu quero retroceder até o verso 7, não vou começar no 11, mas no verso 7, para recordarmos, se você aqui não esteve, ou se esteve, recordar sobre o que ele estava falando antes do que nós vamos ouvir hoje. Vamos receber a palavra então com alegria e mente aberta neste momento. Diz assim a palavra, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, para que a palavra de Deus finque raízes nos nossos corações e mentes. Vou ler mais uma vez a partir do verso 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra de Deus chegou até nós mais uma vez.
nanismo nutricional. É uma das situações lamentáveis que pode acontecer com o ser humano em termos do seu desenvolvimento. A falta do alimento nos primeiros anos de vida traz um atraso no crescimento que, em geral, não é recuperável. Aliás, é-nos dito que no nosso primeiro ano de vida nós crescemos numa proporção, numa velocidade que nunca mais crescemos em todos os nossos anos. Então, ali, especialmente o primeiro ano, é fundamental a alimentação adequada, porque o que se perder ali é difícil recuperar depois. Mas o fato é que existe isto, um nanismo nutricional. Muitas crianças no mundo hoje ainda sofrem disto, e serão adultos que vão carregar as consequências desta verdade. Mas se há esse fenômeno, este acontecimento do nanismo, há também nos nossos dias uma preocupação com algo que tem sido chamado de adolescência estendida. Adolescência estendida é um atraso emocional, é um atraso da maturação emocional das pessoas. Se convencionou, um tempo atrás, se classificar as gerações pelos anos aos quais elas pertencem. Há, por exemplo, a geração dos chamados baby boomers, a qual eu pertenço, seriam aqueles nascidos de 1945 a 1965. Hoje, esse pessoal está entre os 56 e 75 anos de idade. E depois vem a geração X, que vai de 1965 a 1980. Esse pessoal está aí entre 41 e 55 anos de idade. E depois vem a Y, também chamado dos milênios ou millennials, nascido de 85, nascido de 1980 e até 1995, e estão aí entre os 26 e 40 anos de idade. Então, a geração X, de 65 a 1980, com 41 a 55 anos de idade, os milênios, ou os Ys, de 1980 a 1995, e esses estão entre os 26 e 40 anos de idade. Depois vem a geração Z, nascidos de 1995 até 2009, esses estão entre aí 5 e 25 anos de idade, e agora já adentramos então na geração Alfa, de 2010 a 2024. Quem nasceu nesse período pertence à geração Alfa. Muito bem, quando nós olhamos essas classificações, certamente arbitrárias em muitos aspectos, mas que nos ajuda em grande parte a entendermos as gerações, as sucessões que acontecem no mundo em termos de pessoas. Quando nós olhamos a geração dos baby boomers, que nasceram de 1945 a 1965, e quando nós olhamos a geração X, nascidos de 1965 até 1980, essas duas gerações foram bem no sentido do amadurecimento. Mas a partir dos milênios, a partir da geração Y, isto é, dos que nasceram de 1980 para frente, surge o problema da adolescência estendida, este atraso do desenvolvimento emocional. E assim é com os milênios, assim é com a geração Z, nascida de 95 a 2009, e o que se dirá então da geração Alfa, nascida de 2010 a 2024. Gerações que sofrem da adolescência estendida. O que é isso? Eu disse que a geração X escapou disto, porque são as pessoas entre 41 e 55 anos de idade. Mas os milênios, que hoje estariam com entre 26 e 40 anos de idade, não escapam da adolescência estendida. O
Quem são esses? O que é essa adolescência estendida? Bem, ela avança até 30, 40 anos de idade. Com que postura? Homens, mulheres também, que são avessos a compromisso, não querem compromisso. Querem uma vida, a proposta de vida, onde não é necessário compromisso. Este peso da vida eles não querem. Eles são muito dados a preencher a sua vida com superficialidades, tentando encontrar o significado ali, ou habitando nas superficialidades como um anestésico para não enfrentarem as questões profundas da vida. Então, ao invés de perguntar ou conversar sobre o significado da vida, eles preferem passar o dia no videogame. Com 15 anos, com 20 anos, com 30 e agora com 40. Pessoas que entendem, uma geração que entende até os 40 anos, que casamento, filhos, são meros incômodos que não interessam. Não entendem a centralidade da família, do ser humano e a procriação para nós enquanto seres humanos. E mais, ficam prorrogando a definição profissional e o compromisso profissional e até a definição profissional. E têm uma dificuldade tremenda com os estresses próprios da vida. Logo eles ficam deprimidos, abatidos e não enfrentam e querem fugir. E os pais logo mandam lá para o psicólogo, psiquiatra, e se tomar cuidado já entra com droga. Porque não querem enfrentar. Tem dificuldade, essa vida me machucou, está difícil, a vida é dura, eu não tenho condições de enfrentar isso, me abato. Enfim, podemos continuar falando sobre essas situações humanas, do nanismo, do atraso emocional, adolescência estendida, mas há um atraso que acontece, um outro tipo de atraso, que é gravíssimo, e é isso que a palavra de Deus vem falar a nós aqui. Que atraso é esse? Que nanismo é esse? É o nanismo, o atraso espiritual. Um nanismo em termos da nossa nova vida em Cristo, um nanismo em termos da nossa nova vida, da vida cristã. O autor, depois de falar da supremacia de Cristo acima dos anjos, acima de Moisés, nos primeiros capítulos de Hebreus, chega no capítulo 4, e no capítulo 5, falando de Cristo como sumo sacerdote. Aí ele passa a lançar mão da figura do sumo sacerdote no Velho Testamento, que operava no templo, trabalhava no templo em Jerusalém, para mostrar quem é Jesus Cristo, que é o verdadeiro sumo sacerdote, o mediador entre nós e Deus. Então, ele apresenta, está discorrendo sobre essa grande verdade, a profundidade desta verdade, mas de repente ele interrompe, ele vai dizer, quanto a isso temos muito a que dizer, e ele vai entrar numa outra abordagem. Ele interrompe a exposição sobre Jesus Cristo, supremo, o sumo sacerdote final e suficiente, para entrar numa exortação, uma sacudida nos seus ouvintes e leitores. O título deste livro é Os Hebreus. Os Hebreus, porque foi escrito a igrejas que eram praticamente toda constituída de judeus que se converteram a Cristo. Por isso é chamado aos Hebreus. E como ele escreve aos judeus, ele vai trabalhar muito para mostrar que o Velho Testamento era apenas uma sombra da realidade que acontece em Jesus Cristo. Era um tipo de tudo que se cumpre em Cristo Jesus. E esse povo de Deus, essas igrejas judaicas, estavam enfrentando alguns problemas. Não estavam caminhando bem ou estavam à beira de entrar em algumas dificuldades. E aí então ele entra com essa exortação aqui, chamando a atenção deles, mostrando a eles, advertindo que eles precisam prestar atenção sobre o estado deles, sobre o estado de amadurecimento deles. Ele vai falar sobre o amadurecimento devido, o amadurecimento devido que está em falta neles. E a mesma verdade chega a mim, a você, e eu e você precisamos.
Há um amadurecimento devido que precisa acontecer em nossas vidas cristãs. A vida cristã pode acontecer e habitar no estágio do nanismo. E o texto vai dizer, não pode ser assim, não façam assim. O texto vai dizer a você, meu irmão, minha irmã, reaja à estagnação. A essa estagnação espiritual, estagnação em termos da sua experiência, conhecimento e prática da vida diante de Deus em Cristo. A vida, a prática de vida, os valores, a luz de Deus em Cristo. Não avança-se, não se avança, a estagnação toma conta, o nanismo espiritual vem. Ele estabelece um critério aqui, ele vai usar a ilustração do leite, certamente então a figura da criança pequena, de colo, bebê, ou então as pessoas maduras, leite para bebês, alimento sólido para os que são maduros, mas ele, usando essas metáforas, ele vai colocar um critério sobre a infantilidade que permanece indevidamente. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E eu creio que nenhum de nós haveria de discordar disso. Aliás, nos nossos dias há uma insistência aí que adultos não devem beber mais leite. Mas nunca vamos discordar que para as crianças é apropriado e devido, e que se alguém bebe leite é criança. Então aí está o critério dele para a infantilidade. Ele estabelece que há uma infantilidade, coloca o seu critério. E o critério é o tipo de alimento. Quanto de alimento tem recebido? Está subnutrido ou não está subnutrido? Se está subnutrido, permanece criança. Um nanismo espiritual pode acontecer. E ele faz aí então a avaliação daqueles irmãos à luz desta verdade. E ele vai dizer, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E ele conclui, então no verso 12, estão precisando de leite. Se ele colocou o critério, quem toma leite é criança. Agora ele diz para eles, vocês precisam de leite, isto é, vocês são crianças. Vocês, na verdade, estão num nanismo espiritual, não desenvolvem. E vocês precisam, então, de alguém que novamente, lhes explique os princípios elementares da palavra de Deus. Que situação lamentável. Mas essa situação lamentável que acontecia lá no primeiro século, eu creio que é ainda muito mais comum no tempo que nós vivemos. Nesse mundaréu do chamado de igrejas evangélicas, há toda uma busca de sensações, de espetáculos, entretenimentos, de estrelas e ícones, e não há um real entendimento da palavra já construído em cima do que é elementar, algo que já há um conhecimento, uma experiência que já foi além do que é elementar. Lamentável a situação, triste, estão na estagnação, é preciso reagir. Meu irmão, na sua vida, verifique que você reage à estagnação, que esta igreja possa reagir à estagnação. E é interessante que essa estagnação é indevida, este atraso é indevido. Porque ele diz, a esta altura, vocês já deviam ser mestres. Não precisavam estar nessa situação. Já passou o tempo para permanecer como bebês. Já era para não ser mestres. E aqui mestres dão na palavra técnica. Por exemplo, quem expõe a palavra como pastor, tem um chamado para ser mestre segundo a palavra de Deus, tem um chamado para ser mestre na igreja. E aí, então, todos têm que ser igual a isso? Não. A verdade que está sendo colocado aqui é este discípulo de Cristo que tem conhecimento para viver conforme a palavra e até compartilhar as verdades da palavra. Então, eles já poderiam ser mestres. Eles poderiam, e aí então poderiam, porque não são. Quando poderiam ser? Um atraso que não deveria acontecer, não precisaria acontecer, porque tempo e oportunidade eles tiveram para saírem da infância, da imaturidade e caminharem
para serem pessoas crentes, firmados na palavra, muito além dos princípios elementares. Todos aqui passam pela nossa classe de novos membros, a classe de integração, curso de integração, onde nós olhamos alguns princípios elementares usando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas ali na carta ele avança além, nós damos uma introduzida no avançar além, primeiro capítulo, segundo capítulo, nós temos os princípios básicos, depois ele avança. E nós estimulamos, falamos, agora cresçam, vão além. Será que isso tem acontecido em nós ou não? A verdade é que esses irmãos aqui, os hebreus, não avançaram no tempo que podiam avançar e deviam avançar. Eles não avançaram, ou alguns intérpretes inclusive entendem, alguns intérpretes entendem que eles tinham avançado e retrocederam. Que coisa lamentável se isso aconteceu. Eles tinham avançado, mas retrocederam. Mas o fato é que, seja com retrocesso, ou seja com um estagnar desde o princípio que nunca avançou, a verdade é que eles todos estão nesse estágio de estagnação, de bebês espirituais, bebês em relação à vida com Deus em Cristo. E por isso uma recuperação é necessária. Eles precisam entrar num processo de recuperação. É preciso que alguém os ensine novamente os princípios elementares. Precisam ser, então, reensinados para que possam avançar. Meu irmão, minha irmã, a grande tentação, o grande comodismo e conforto é ficarmos numa adolescência estendida, espiritual, e não queremos os outros passos que achamos doloridos e achamos que vamos conseguir ficar naquela fase da vida quando então não há os grandes deveres e responsabilidades. Que perigo e que lamentável é. Um nanismo, quem sabe então, um nanismo espiritual. É preciso reagir à estagnação. Veja que na sua vida você reaja, que você diga que você não vai ficar na estagnação e que você vai então ir um passo à frente, que você vai abandonar a negligência do crescimento. Você vai deixar para lá a negligência do crescimento. Ele diz aqui no verso 11, que ele não pôde falar a eles, não falou de coisas mais difíceis de explicar, porque vocês, diz ele no verso 11, se tornaram lentos para aprender. Não é que eles se tornaram lentos para aprender lá na sua profissão, de professor, de médico, de advogado, engenheiro, ferramenteiro, seja lá o que for. Não, lá eles estavam indo bem, possivelmente, não estavam lentos. Mas com relação à vida com Deus em Cristo, construir uma vida, entender uma vida à luz da verdade da palavra de Deus, nisso eles estavam lentos para aprender. Palavra difícil. Imaginou um pregador dizer isto diretamente e de primeira mão, à igreja aqui, por exemplo. Mas ele entende que a exortação é necessária, porque é uma questão de vida ou morte. Vocês se tornaram lentos. Essa palavra lentos pode ser traduzida de muitas formas, algumas versões em português traduzem por tardios, vocês se tornaram tardios para aprender. Poderia ser também traduzido por displicentes para aprender, poderia ser traduzido por indolentes para aprender, negligentes para aprender. É preciso abandonar a negligência. Eles estão numa condição desnecessária. Não precisavam estar nelas. Vocês deviam ser mestres agora. Isto é, vocês não são mestres quando poderiam ser. É preciso abandonar essa negligência, corrigir esse estado e essa condição. Que isso aconteça na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que isso aconteça na vida desta igreja.
possamos reagir, sou lento, sou tardio, sou displicente. É interessante que ele diz acerca disso, meu irmão, ele começa falando acerca disso, tem muito a explicar, coisas difíceis de explicar. O assunto é trabalhoso, entender e se aprofundar nas verdades do Senhor e trazer isto para moldar minha visão de vida, meu dia a dia, é trabalhoso? Como é trabalhoso, meu irmão, crescer em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Você se formou, fez uma faculdade, como é que foi? Nunca foi à escola, apareceu lá no último semestre do curso, nunca passou em banco escolar nenhum. Apareceu lá, fez o último semestre, pronto. Você tem o grau, você é formado. Não. Todos nós começamos lá, quem sabe, na pré-escola. E fomos do beabá, ele fala sobre os princípios elementares da palavra de Deus, e essa expressão é justamente o que nós chamamos de beabá, o ABC, a introdução. Todos nós começamos ali, não importa quão avançado eu seja na minha vida, em outras áreas, nada dos negócios, nada da profissão. Quando chega a vida cristã, eu nasço de novo, eu sou um bebê, e é por aí que eu começo e vou ter que percorrer um caminho que exige de mim. Exige o conhecimento, o entendimento, exige a constante comunhão com Deus, aplicando a palavra de Deus em Cristo, a minha vida dia dentro, dia fora, em todas as áreas. É preciso abandonar a negligência, que a negligência não tome conta do coração desta igreja. E que nós possamos ouvir o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã. É preciso, meu irmão, buscar o quê? Buscar o desenvolvimento. Eu e você precisamos buscar sempre o desenvolvimento. Ele começa a exortação, ele vem falando sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele interrompe para começar a exortação e ele diz, quanto a isso o quê? Quanto a isso o quê? Ele vem falando de Jesus, o sumo sacerdote, é sobre isso que ele quer dizer, ou ele se refere quando fala quanto a isso. Quanto a Jesus Cristo ser o sumo sacerdote, e ali ele usa então as figuras no Velho Testamento para precisar e situar a pessoa de Cristo, particularmente no seu sacerdócio, e ele vai mostrar como Jesus Cristo é superior a Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, que então atuou lá 1400 anos antes de Cristo. E ainda antes de Arão nas Escrituras, em Gênesis, Melquisedeque, séculos antes de Arão, esse sacerdote que aparece ali na vida de Abrão, que é uma figura sui generis, única, e vai dizer que Jesus Cristo é então a semelhança de Melquisedeque, no tipo de Melquisedeque, que não há uma sucessão, mas permanece para sempre. Enfim, é sobre esse sumo sacerdócio de Cristo, que é único, que é suficiente, que é pleno, que ele vem apresentando, é que ele interrompe e ele diz quanto a isso. Quanto a isso, não vou continuar por enquanto. Depois dessa exortação, que avança mais uns versos do capítulo 6, ele vai retomar. Mas ele, de repente, percebe que ele precisa dar uma sacudida naqueles irmãos. E nós também aqui nesta manhã. Quanto a isso, há coisas difíceis de explicar. Não vou fazer porque vocês se tornaram lentos para aprender. Não entendemos o sacerdócio de Cristo. Isto é central, meu irmão, para a vida cristã. Nunca se esqueça disso. E se você entende a palavra, você vai perceber essa questão de sacerdócio. Cristo é o mediador. E o sacerdócio apresenta, então, diante de Deus, o sacrifício pelo pecado. Jesus Cristo, então, é o sacerdote, ele é o cordeiro sacrificado por nós. E isto quer dizer, então, que o meu problema principal é moral, é culpa moral diante de Deus, o meu fracasso moral. A começar por eu não colocar Deus no centro da minha vida e então isto moldar todo o meu pensamento e comportamento. Por isso Cristo, como Cordeiro, pereceu na cruz e como sumo sacerdote apresentou a Deus nas alturas celestiais, na majestade das alturas, apresentou
o seu sacrifício em meu lugar, por mim, para o perdão, mas não somente para o meu perdão, mas para a minha transformação, é agora nascer de novo em Cristo. Essa questão do sumo sacerdócio é muito importante, é central nas Escrituras, e se você pensar bem, você vai ver que isso aqui tudo se refere à crucificação de Cristo. Esses irmãos são identificados como hebreus, porque são crentes que vieram do judaísmo e certamente ainda carregavam as práticas judaicas na sua vida. E um problema e um risco que se apresenta na vida deles é eles voltarem a confiar no ritualismo judaico, isto é, confiar nos seus méritos, nas suas obras, acertar com Deus nos seus próprios méritos. Esta carga do judaísmo que eles traziam tomar conta da vida deles novamente, ou eles começarem a interpretar o Evangelho à luz dessa perspectiva e transformar o Evangelho de Jesus Cristo uma questão de uma religião, de um crer em certos rituais que então nos coloquem em ordem diante de Deus, aquilo que nós realizamos aqui que nos coloca em ordem diante de Deus. O grande perigo, abandonar o entendimento do sacerdócio de Cristo Jesus, o sumo sacerdócio, suficiente e pleno, porque ele foi à cruz. Meu irmão, minha irmã, é preciso entender isto, e é isto que deve ser aprofundado em nossas vidas, e que vai revolucionar todo o nosso viver. Ou será que nós pensamos que o sacerdócio de Cristo é uma coisinha que a gente fala e fica até um pouquinho emocionado, acha uma ternura uma vez por semana, do domingo pela manhã, ou é algo que altera os meus fundamentos de vida, visão de vida, de existência, de ação, de crença, de comportamento? É preciso buscar o desenvolvimento. São lentos. Quanto a isso não posso, não vou falar mais agora, porque vocês se tornaram lentos. O assunto é um assunto que exige esforço, vocês não querem, vocês querem ficar no comodismo das primeiras coisas apenas. Mas é preciso buscar o desenvolvimento, e há um método para desenvolvermos. Ele vai colocar no verso 14, como é que nos tornamos maduros, adultos, no verso 14, pelo exercício constante. Pelo exercício. Vivemos numa época em que se fala muito em exercício, não é? E aqueles que aderem, aqueles que não aderem, em qualquer roda a conversa flui, e aqueles que dizem que não dá, e logo vem uma piadinha, né? Eu dei 5 voltas no Lago do Taboão, de carro, e daí por diante, e alguns não querem nenhum suor na camisa, outros estão empregados, dedicados ao exercício, e aqueles até no extremo, indo para uma condição não saudável. Mas a verdade é que espiritualmente é a mesma coisa. Se é que não vai haver um estado raquítico, é preciso que haja exercício. O alimento sólido e o exercício com esse alimento, as duas coisas. Exercício constante. Cristo, o sacerdócio de Cristo, meu irmão, não é para 1 hora domingo de manhã, e nem para, quem sabe, 10 minutos que você faça de devocional. É constante, é no interagir com a vida, no pensar a vida, a existência, ao olhar as coisas do momento, as coisas seculares, as coisas do aqui e agora, ter uma visão eterna, ter uma visão do sacerdócio de Cristo, que nos chama para a vida eterna com Deus através do sacrifício dele. E então isto toca o nosso momento, molda o nosso momento. Este é um exercício que deve estar constante em nós. E aí ele diz no verso 14, isso nos torna aptos, capacitados, então maduros, para discernir tanto o bem como o mal, o erro do certo, na questão ética, porque ele fala do viver na injustiça aqui. Aprender a viver na justiça, isto é, na retidão. Justiça no sentido de retidão, vida reta, correta, segundo a vontade de Deus para a nova vida em Cristo, que rompe com o pecado, rompe com a vida, onde Deus não era realmente o centro e a glória.
E agora na cruz, no Cristo crucificado, Ele volta a ser o centro e a vontade dEle impera no meu comportamento, etc. Enfim, é aí então discernir o bem e o mal, com questão ética, sim, mas também as verdades do Evangelho. O bem e o mal, o certo e errado. Isto vem através do exercício constante, de aprender a palavra, viver a palavra, entender a palavra e entender Cristo e a suficiência dEle. A palavra aplicada ao viver, a minha cosmovisão, a minha visão de vida, de existência, toda moldada pela palavra, então moldada em Deus revelado, no sumo sacerdote Jesus Cristo. E isto impacta, molda toda a minha vida. Chegar a esse discernimento, então, sabe discernir o bem e o mal. Meu irmão, minha irmã, o que é viver, a não ser a cada momento escolher. A cada momento escolher. Toda hora. Não nos damos conta disso muitas vezes, pensamos nas grandes escolhas, mas a todo momento, a cada minuto, no trabalho, na casa, na escola, estamos a escolher. Eu vou assim, ou vou assim. E as coisas não são neutras. Há o bem, há o mal. Há o certo e há o errado. Quando eu penso minha vida com Deus, ou não penso, eu estou indo para o certo ou para o errado. É constante isto. Eu preciso, então, exercitar e trazer a verdade da palavra e conhecê-la melhor em termos daquilo que em Cristo é, para que eu aplique isso nas coisas pequeninas e nas coisas grandes, porque o mal não está só nas coisas grandes, mas está também nas coisas pequenas. O erro não está só nas coisas grandes, o erro está, às vezes, num pensamento de segundos, questão ética, questões do Evangelho. É preciso, então, buscar esse desenvolvimento, a palavra aplicada ao viver. É preciso a experiência, que vai até nos levar chega uma hora no amadurecimento, quando nós ficamos até um tanto quanto intuitivo com relação a ser e viver a palavra de Deus. E não estou usando intuitivo aqui num sentido místico, mas aquele adestrar que toma conta das nossas vidas, que nós conseguimos reagir com a palavra e conforme a palavra a cada instante. Você conhece alguém, certamente conhece você, pessoas nas suas profissões, você também tem. A pessoa começou naquela profissão, engatinhando, e precisava rever cada passo, mas agora a pessoa já está 10, 15, 20 anos na profissão, e ele faz as coisas muito rapidamente. Esta intuição tomou conta por causa do exercício constante. Você não quer fazer, por exemplo, uma cirurgia, onde o cirurgião diz, olha, a cada passo que for feito aqui, vou abrir o livro. Você quer que ele ali, já na experiência, ele saiba onde vai cortar, o que vai fazer. E assim tem que acontecer conosco, estaremos maduros na palavra. Agora, uma das formas que nós crescemos e amadurecemos, um amadurecimento devido chega às nossas vidas, é pelo ensino que a igreja faz, o púlpito faz. Eu não vejo, a maior parte das pregações dos nossos dias e do movimento todo que acontece pela mídia, uma fonte de amadurecimento dos crentes. Fala-se de assuntos palpitantes, mas não do sacerdócio real de Cristo. É como não fosse central e até suficiente. Queremos a sensação, o entretenimento. O entretenimento acontece no mundo e acontece no mundo gospel. E nós ficamos correndo atrás de sensaçõezinhas, mas não de uma edificação na palavra. E uma edificação na palavra, entendemos o que é o sacerdócio de Cristo para nós, na nossa vida, o impacto disso tem que acontecer, e como isso tem que nos ensinar a viver e moldar o nosso viver.
Você ouviu recentemente alguém pregar sobre o sacerdócio de Cristo? Sobre o sacrifício dele? Qual foi o último sermão que você ouviu falar sobre a cruz de Cristo? Isso é o básico. Dizem que uma vez perguntaram para Lutero, mas você está aí colocando de lado todos os rituais que a igreja creu, praticou por séculos. Lutero, reformador do século XVI, reformador protestante. E o que vai sobrar? Ele diz: Cristo. Cristo é o Cristo crucificado. Mas entendemos como é que isso molda e toca as nossas vidas. Nossas emoções precisam ser ensinadas, serem exercitadas com essa verdade, para não ficarmos aí entregues como as pessoas estão aí fora, as suas turbulências emocionais. Não é que não vamos passar por isso, mas administramos em Cristo, interpretamos em Cristo, e não na terapia. Entende que Cristo muda, Cristo sacerdote muda toda a sua visão de vida nas suas emoções, na sua forma de conduzir vida profissional, na sua forma de conduzir a vida no lar, na sua vida, na sua forma de levar o seu entretenimento, os seus relacionamentos, as suas preferências, a sua vida com a igreja. Muda tudo. Muda tudo. É preciso buscar o desenvolvimento. É isso que o livro de Hebreus quer para esses irmãos lá no passado e para a minha vida e para a sua nesta manhã. O amadurecimento do viver na palavra, meu irmão, é devido. É devido. Precisamos, a palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Precisamos amadurecer. Amadureça, meu irmão, minha irmã, aprofundando-se na palavra, ao ponto de aplicá-la a toda sua visão e ação de vida. Que não haja nenhum espaço no seu ser, na sua vida, que não esteja ocupado pelo sacerdócio de Cristo. Que não haja um territóriozinho ali que ficou para o outro. Tudo, completo, uma outra visão de vida. E aí você vai se achar totalmente diferente daquilo que você está escutando na mídia, por exemplo. No mundo. Você vai se achar totalmente diferente da visão de vida e comportamento, consequentemente, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola, dos seus parentes. Eles estão moldados por algo totalmente diferente daquilo que molda a sua vida. Todos os valores e implicações de Cristo sacerdote, Deus manifestado a nós, tocando o fundamento e os resultados em nossas vidas. Preciso eu dessa palavra, preciso você dessa palavra nesta manhã, esta igreja precisa dessa palavra em Hebreus, certamente que sim, que Deus leve-nos então, nesta manhã, a nós reagirmos à estagnação, abandonarmos a negligência, e nós possamos todos buscar o desenvolvimento na palavra, ainda que seja assunto difícil de explicar, é dolorido para nós, não queremos crescer, dói crescer, deixe-me ficar na adolescência, sem ter que assumir compromisso, casamento, filhos, deixe-me ficar aí. A mãe lava a roupa, põe a comida na mesa, e eu tenho um quarto da casa dos meus pais, não contribuo nada e uso o meu salário para comprar o carrão, para ir nas festas e tal, e ter um bom videogame. Será que nós queremos ser este cristão? Coisas difíceis de explicar, vocês se tornaram lentos. Meu irmão, que eu e você, essa igreja, desperte, e possamos avançar. É isso que é a vida cristã. Não é uma sensaçãozinha, vamos lá porque vai ter um negócio lá. Não, meu irmão. É neste fundamento, a solidez, é que haveremos de crescer. Que o Senhor faça assim conosco. Vamos orar.